tema está ali registrado. Vamos passar para você o nosso tema nesta noite. Tema curto, simples, que diz: não duvide. Não duvide. E nós vamos meditar um pouquinho nessa noite, nesse tema, que a gente tem encontrado pessoas duvidosas, né? Até mesmo a caminhada com o Senhor, existe dúvida das pessoas, até mesmo nas coisas que o Senhor prometeu. Não só falado, como registrado, né? Porque tudo que Jesus falou, ou tudo que, quanto foi necessário para a gente e é necessário, está registrado. Então, tem pessoas que estão meio duvidosas, né? Vamos ler Mateus 14, 24 ao 36, livro de Mateus, né? Mateus 14, 25 ao 33, 24 ao 33, eu não corrigi, mas a minha eu corrigi lá, 24 ao 33, Mateus 14, 24 ao 33, diz assim a palavra do Senhor: e o barco estava já no meio do mar. Jesus estava com os discípulos, e a multidão começou a encher o lago e a se aproximar de Jesus. Ele pregou e falou com o povo e deu ordem ao seu discípulo: olha, entra aí no barco e se distancia e me espere em alto mar, que eu vou estar lá com vocês. Deixa só eu, né, caminhar um pouquinho, orar, fazer a minha oração e me distanciar um pouco, e depois eu vou ao encontro de você. Espere por lá. Então é aí que nós estamos nesse capítulo, nesse versículo de número 23. E eles, né, estavam no barco, ao meio do mar açoitado, ou seja, a onda, o vento batia. Não sei se vocês já foram para Mar Alberto, né? Nós fizemos um cruzeiro tem alguns anos atrás, e um navio que transporta 5.000 passageiros, mais tripulação. Você imagine, vamos colocar aí uns, não vou botar 1.000 pessoas trabalhando, mas vamos botar 1.000, deve ser, não sei, 6.000 pessoas num barco. Tem que ser um barco grande, né? E em alto mar mesmo, tinha dias que ele fazia, a gente andava assim meio que, será que eu bebi? O que está acontecendo comigo? Estou com labirintite. Você andava, porque tem uma via principal, né? Dentro do navio, que não corta o navio, claro que não, mas ele divide o navio todinho na parte de baixo, e aqui fica as lojas, as galerias, as joalherias, tudo fica aqui, os restaurantes, tudo. Então você entra naquela linha ali, você tá. Então você andava ali assim, desse jeito, e todo mundo andando meio assim, gente, a noite foi boa, porque está todo mundo lá. Isso 7 horas da noite, mas era a marola, né? O vento açoitando o barco daquele tamanho. Imagina o barco desse tamanho, que a gente pode imaginar que os discípulos estavam. Então estava em meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento veio contrário. Era um vento que vinha, quando a gente vê no final do dia de verão, escurece tudo, e daqui a pouco vem aquela rajada de vento, de chuva. É esse vento que açoitou o barco deles. Mas na quarta vigília da noite, na madrugada, né, da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, por cima das águas. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram: é um fantasma. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ele logo: para aí, sou eu, calma, né? Também, não sei se você já for a mar aberto. Mar aberto não tem nada, você não, é preto, 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 preto em cima de preto. Não tem nada, nadinha, nadinha. Né? Você não consegue enxergar nada, a não ser as luzes do barco. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé,
Por que duvidar? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. O tema dessa noite não duvide. Mas eu não quero abordar somente a situação de Pedro, porque a gente encontra hoje em dia escassez de certeza nas coisas de Deus na vida das pessoas. A gente encontra escassez de fé na vida das pessoas na hora dos desafios. Eu vejo muito crente forte quando o salário está bom, sabe? Eles até somem da igreja. Eu vejo muito crente forte quando tudo está maravilhoso, o emprego está bom, eles até somem da igreja. Estão bem. Quando estão curtindo um bom final de semana, eu vejo até crente que abandona a igreja por estação. Se é verão, eles abandonam porque tem que curtir o verão é curto. Se é inverno, eles não abandonam no verão, abandonam no inverno, porque o inverno é longo, é muito frio sair de casa. Eu não sei se é mais frio sair de casa à noite, se é mais frio sair de casa de manhã. Provavelmente os dois são frios, porque à noite vai esfriando mais e de manhã já acorda com o frio da noite. Então, se você for esperar um momento um momento mais morno, você vai ter que fazer o culto meio-dia e olhe lá se virão, porque meio-dia é hora de almoço. Mas não é essa a visão. Estou dizendo que as pessoas têm escassez de fé em Deus. Fé em Deus, das promessas do Senhor. Isso tem sido constante. Por quê? Porque quando a gente olha para essa parábola aí, a gente começa a encontrar uma escassez de fé. Tanto que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, homem de pouca fé. Isso é uma escassez. Isso é uma incerteza, uma não confiança naquilo que Deus disse para ele. Por quê? Se o próprio Jesus, e ele sabia que era Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus, pelas experiências que ele já tinha tido com ele, né? Ele já tinha, se ele se estendeu e disse: se tu és Jesus, se é Jesus, manda eu ir ter contigo, né? Diga para mim ter contigo que eu vou. Jesus disse: então venha. Então, nessa certeza, ele precisa entender, apesar do medo, a gente entende medo, a atmosfera daquilo não é uma atmosfera muito fácil, entendível, porque até eu garanto que muitos de nós nem pediria isso e talvez teria até se jogado em água, porque uma escuridão na noite, um homem andando no mar, irmãos, tem gente que vai até duvidar que é Deus, não é verdade? Vamos dizer, duvidar, achar que era um fantasma. Mas quando Jesus respondeu: calma, sou eu. Aí Pedro disse: se é o Senhor, manda eu ter contigo. Ele vai: então vem. E Pedro começa a colocar os pés e sentiu a firmeza da água, porque o nosso Deus é um Deus incrível, irmão. O nosso Deus, ele é um Deus que ele é capaz de mudar o tempo, ele é capaz de mudar as estações, ele é capaz de mudar uma história, ele é capaz até de fazer a água se tornar um piso sólido, porque ele fez isso com Pedro. Mas a escassez de fé de Pedro é que tornou Pedro um homem incapaz de andar sobre as águas, porque ele até começou a andar. Essa escassez, ela vem se alongando sobre nós desde os nossos antigos, né, pais da fé. Desde lá da formação da raça humana, a gente vê o homem com essa incerteza, com essa escassez. E hoje está pior. Por quê? Porque naquela época, eu costumo dizer isso, né? Se nós tivéssemos que ser discípulos de Jesus e sermos como os discípulos foram, muitos de nós não estaríamos servindo a Deus. Não teria. Você largaria o seu trabalho para seguir a igreja? Largaria. Você largaria a sua mulher para seguir a sua igreja? Porque eu estou falando de igreja, porque a única forma de você encontrar aparentemente Jesus é na igreja. A não ser que você encontre ele na esquina ali, numa rua andando, e você tem uma firmeza que é, então você vai seguir ele. Mas no caso contrário, é a igreja. Hoje, na casa de Deus é a igreja. Sabendo-se que
porque nós não temos mais um tempo fixo de Deus. Nós somos o tempo fixo de Deus. Aonde nós estivermos, Deus está. Mas vamos simbolizar as coisas corretamente. Você largaram para poder estar na igreja? Seus filhos? Não. Claro que não. Mas eles largaram. Todos eles largaram. Todos. Desde os antigos até os mais novos, como dizer, até os apóstolos largaram. Abraão teve que largar sua família de dinheiro. Será que algum rico aqui da igreja, ou das outras igrejas, largaria a riqueza para ficar dentro da igreja servindo ao Senhor? Lavando, passando, limpando, só a igreja? Duvido. Duvido do Deodoro, como diz o outro, duvido. Claro que não. Por pouco, nem pouco, só pelo fato de ter um compromisso de vir na igreja, no dia de culto, as pessoas já estão na igreja. Imagina todos os dias. Mas Deus é bom demais. Ele sabia que nós nos tornaríamos sensíveis, escassos de muita coisa. E graças a Deus que Ele mudou tudo isso. Porque senão, seria muito, mas muito pouco, pouquíssimo, que estariam seguindo a Jesus. Não é verdade? Mas a gente vê que nessa caminhada de Pedro, nessa atitude de Pedro e na atitude de muitos de nós, a gente encontra na vida da gente a chamada de Deus para aquilo que Deus quer que a gente faça. E a gente tem exemplos, né? Porque o livro de Hebreus capítulo 11, ele fala que nós estamos, os heróis da fé, é que nós estamos sendo observados por uma multidão de testemunhos. Não é do diabo, não. Não é testemunho de demônio, não. É testemunho dos heróis da fé. Aqueles que foram homem, que nem você, que nem eu. Aqueles que foram ser humano como você, que nem eu. Aqueles que tinham uma família como você, que nem eu. Aqueles que tinham vontade como você, que nem eu. Aqueles que tinham mulheres e marido. Não, pelo menos mulher, né? Que a maioria era homem, né? Mas não tinha tanta mulher no caso da Raabe. Mas tem algumas mulheres que tinham seus cônjuges como eu, que também passaram por situações, mas venceram, mas que também duvidaram. Também duvidaram. Quer ver um exemplo? Quer ver o exemplo de Moisés? Quando a gente vai lá para o livro de Moisés, a gente encontra o quê? Êxodo 3, versículo 7 ao 12. Olha o que acontece. A gente começa a ter uma escassez. A gente começa a olhar para dentro da gente quando Deus nos chama. A gente começa a olhar para dentro da gente e achar que a gente não é capaz de fazer as coisas. Mas eu digo uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já disse, já repito e vou repetir até morrer. Toda vez que Deus tem um chamado na vida de um ser humano, seja ele quem for, homem, mulher, criança, né? Essa fase assim, né? Criança, adulto, homem e mulher. Essas três etapas, infantil, adulto e velho. Quando você está dentro, tem um chamado de Deus, pode contar que oposição vai se levantar contra você. Oposições declaradas, oposições sutis. Ou seja, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer com isso que, primeiro, dentro de você tem oposição. Você mesmo vai dizer que talvez você não é capaz de fazer. Você não é preparado para fazer. Você ainda não está fixo suficiente para fazer. É a primeira oposição que você encontra. E depois disso, não somente isso, tem a oposição do mundo espiritual, tá? Do mundo espiritual, que exerce contra você através de quem? Através de pessoas. Pessoas, o diabo nunca vai colocar o teu inimigo para te afrontar. Claro que não. Porque ele sabe muito bem que se botar o inimigo para te afrontar, para aqueles que têm hombridade, para aqueles que têm vontade de vencer, eles vão tomar aquilo como capricho e vão fazer exatamente o contrário que o diabo quer que faça. Então o que ele usa? Ele usa pessoas mais próximas a nós. Pessoas que têm influência em nós, para nos tirarmos do propósito de Deus, para criarmos em nós escassez. Aí elas usam de artimanhas, isso não são elas especificamente, é o diabo agindo na vida delas, não porque elas deram brechas, é porque elas são
muito frágeis, e elas não conseguem reconhecer o chamado, ou conseguem conhecer, mas não conseguem admitir, ou não quer também junto com a pessoa, o filho junto com a mãe junto com o filho, a mãe junto com o pai junto com a mãe, enfim, quem seja chamado, ou o filho com amigos, eu não sei, com quem está próximo, aqueles que estão sendo usados, eles não querem assumir. Você assumindo o compromisso do seu chamado, você automaticamente vai envolver todo mundo que está aí na sua volta. Aí cria-se escassez. Olha aqui o caso de Moisés. Põe lá para mim, Êxodo 3, 7 ao 12. E disse o Senhor a Moisés, lá no monte, a sarça pegando fogo, aquelas coisas todas. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Olha, ele tem visto, o tempo todo ele está vendo a agitação, o sofrimento do seu povo. E tenho ouvido, não só visto, mas ouvido o seu clamor, o clamor do povo, por causa dos seus exatores, pessoas que estão sufocando eles, porque conhecia as suas dores. Deus conhece as nossas dores, a gente pode dizer isso. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel, e ao lugar dos cananeus, dos heteus, e dos amorreus, e dos perizeus, e do heveu, e dos jebuseus. É tanto zeu, né? Tanto zeu, né? E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, olha aí, olha Deus chamando Moisés, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. A primeira escassez. A primeira escassez. E disse Deus, certamente eu serei contigo. Isto será o sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servirei a Deus neste monte. A primeira atitude de Moisés. Quem sou eu? Eu? Quem sou eu? Até a sua voz era meio pesada. Até isso ele teve problema e lamentou-se com Deus. E Deus disse, não há problema. Eu chamo teu irmão Arão e ele vai contigo. Lembra dessas passagens todas? Você está vendo o que acontece com a vida de alguém que às vezes duvida? Se você olhar, e se eu olhar para dentro de mim, e você para dentro de você, e procurar alguma coisa em você, que faz você merecer uma chamada dessa, ou outras qualquer, para Deus, você não vai encontrar nada. Eu te garanto que você não vai encontrar nada, nem eu vou encontrar nada. Mas Deus não te chama por merecismo. Deus não me chama por merecismo, não. Ele me chama, Ele te chama porque Ele sabe que você é capaz. Agora, o problema entre você e ele, eu e ele, nós e ele, é a escassez. Aí a escassez pode ser pessoal ou ela pode ser espiritual. A gente só tem uma forma de vencer isso, é com fé em Deus. É aquilo que Deus colocou na tua mão, não foi inútil. Não foi inútil. Irmão, não foi inútil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não coloca nada na mão de alguém, sabe, esperando que essa pessoa vai dizer, eu não sou capaz. Ele já coloca sabendo que ele é capaz, porque é Ele que vai capacitar, é Ele que vai chamar, é Ele que vai conduzir. Ele já está no caminho com a pessoa. Agora a pessoa tem que ter humildade, a pessoa tem que ter sensibilidade, a pessoa tem que entender realmente que ela foi chamada por Deus, para uma função de fazer exatamente aquilo que Deus chamou para fazer e não se achar incapaz e não deixar ouvir o que as pessoas querem falar, as pessoas desistir. Não desiste, não.
Não desista, sabe por quê? Não desista, irmão. Sabe por quê? Você vai dar conta do chamado que você não cumpriu. E lá não vai ter filho para você justificar. Lá não vai ter mulher para você justificar. Lá não vai ter marido para você justificar. Lá não vai ter amigo para você justificar. Lá não vai ter trabalho para você justificar. Vai ser você e Deus vai cobrar as obras da tua mão. E Ele vai dizer: eu nunca disse que você dependia disso, daquilo, para poder fazer o que eu te chamei. Porque eu disse para você que eu era contigo. Foi para isso que eu te chamei. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter certeza. Lógico que a gente fica em dúvida, mas se o Senhor chamou, agora só que tem pessoas que querem ouvir a voz do céu. O céu tem que abrir para elas. Porque se o céu não abrir, não é a voz do céu. Não pode ser a voz de uma outra pessoa. Tem que ser exatamente de Deus. Deus tem que abrir a porta do céu, botar um megafone no ouvido da criatura e estourar os tímpanos da criatura para entender que é Deus. E se sonhar, vai achar que é pesadelo. Vai querer buscar 5 profetas para confirmar. Uma vez. A gente já estava orando para abrir uma igreja, em certo ponto. E Deus colocou no meu coração um lugar fácil de acesso. A pessoa morava na cidade. A pessoa não tinha quase igreja nenhuma na cidade, mas tinha brasileiros. E eu orei a Deus, Deus botou no meu coração, e um dia nós se reunimos, eu me reuni com a pessoa e disse: o Senhor colocou no meu coração, essa aqui é a definição, a gente vai abrir uma igreja, a gente está querendo abrir uma igreja na sua cidade. Não tem igreja brasileira, só tinha uma e fechou, e tem muito brasileiro, como você mesmo me disse. Vamos abrir um ponto de pregação, vamos ganhar os brasileiros. Homem de Deus, de oração, de tudo. E orava junto conosco para Deus abrir portas. E a resposta da outra pessoa foi: vamos orar. Deus precisa falar comigo. Está orando até hoje. Agora, eu digo uma coisa para você. Se a visão foi dada para estar numa cidade que não tem brasileira, não tem nenhuma igreja, se tivesse lá, uma igreja, brasileiros, você acha que Deus não colocaria no coração das pessoas que a gente deveria ganhar aquelas almas para Jesus? Se fosse uma cidade que tivesse 200 igrejas, e se você quisesse colocar mais uma igreja, se fosse a mão de Deus, isso aí vai acontecer. Mas, se não tivesse, se não fosse vontade de Deus, Deus ia permitir. Não, por quê? Porque já tem tantas ali, são capazes de ganhar as almas para Jesus. Mas um lugar onde não tinha nenhum. Irmãos, se é comigo, eu já tinha feito há muito tempo. Porque eu tenho certeza que Deus, eu não sei se até hoje tem igreja lá, acredito que tem. Eu não sei mais, nunca mais fiz contato. Porque eu não tenho mais de contato nenhum. Desprender uma pessoa ou eu para ir para lá, era muito mais fácil usar uma pessoa que já estava morando lá. Mas enfim, tem pessoas que são desse jeito. Ouvem mais aos outros do que a Deus. Ouvem mais aos outros do que a Deus. Mas vamos lá, cada um vai dar conta das suas obras. Cada um vai dar conta da sua caminhada. Eu sei que é desse jeito que funciona. Sempre que Deus lança um propósito na vida de uma pessoa, existe pelo menos 3 etapas desse propósito. Sabe, toda vez que Deus chama uma pessoa e lança um propósito, uma chamada na vida dela, seja qual for, no reino, pelo menos tem 3 etapas dessa chamada. A primeira etapa é a visão. Deus tem a visão para aquela pessoa naquele local, naquele departamento, naquela parte da igreja, naquele serviço da igreja. É a visão de Deus. Aí o que Deus tem? Deus tem uma visão. Ele passa para a igreja, para os líderes da igreja, enfim, para quem é responsável. Ele passa a visão. A pessoa recebe a visão de Deus. Recebe até o posicionamento que Deus dá para uma pessoa. Ele implanta a visão no coração da igreja. A segunda visão, a segunda parte, a segunda etapa desse propósito de Deus é o desenvolvimento. Aí a igreja, os líderes da igreja vão desenvolver essa visão.
A visão nossa, vamos dizer, por exemplo, a nossa visão é abrir um ponto de pregação lá do outro lado de Orabel, lá na 36, lá quase chegando Walker, naquela parte lá de cima, lá no final, lá embaixo, lá mais na linha, que é mais distante. Aí Deus coloca no nosso coração abrir um ponto de pregação lá. Bota as pessoas no nosso caminho. E a gente chama essas pessoas para quê? Para a gente desenvolver como, quando, de que forma, quem vai, ao quem alcançar os pontos. Vamos buscar quem é que mora na cidade, quais são os pontos brasileiros que a gente quer alcançar brasileiro. Não é verdade? Americanas, a igreja americana alcança. Se vier através de uma mulher, de um homem casado, vai vir, mas nossa visão é o nosso povo. Então ele vai desenvolver essa visão. E a terceira, certamente vai acontecer. No meio, a crítica. Não vai dar certo. É muito longe. Para que já tem? Vocês conhecem a história do Walt Disney? Quando o Walt Disney, depois que ele já ficou rico, que ele criou o sistema Walt Disney, né? Na Flórida, foi criado na Flórida, foi criado lá na Califórnia, todo esse sistema, essa empresa, ele montou 3 salas. 3 salas. Incrível a visão desse homem. 3 salas. A primeira sala é quando ele tinha uma visão para criar algum personagem, para criar algum brinquedo, sabe, de diversão, alguma coisa, para a empresa. Essa sala, ele desmembrava a visão. Nessa sala, ele trazia só o esqueleto da visão, só o formato da visão, aquilo que Deus passou para ele. Era só ele e um companheiro nessa sala. Depois dessa sala, ele ia para a segunda sala, uma sala com outro grupo de pessoas, que esse que estava aqui com ele não participava. Era um outro grupo de pessoas que essas pessoas eram responsáveis para formar aquela visão numa visão material. O que vai usar, o que não vai usar, o que pode alcançar, que tipo de pessoa que alcança, que tipo de sistema vai usar, qual é a parte da eletricidade que vai usar, essas coisas todas. E depois tinha uma terceira sala. A terceira sala era a sala da crítica. Incrível! A sala da crítica, ela vinha para quê? Para dizer assim, olha, esse tem um risco, esse tem esse risco aqui, olha, tem um risco lá, tem um risco de desabar, tem um risco de se machucar. Era uma sala necessária, por quê? Porque a pessoa às vezes está envolvida na visão, está formando a visão, mas não consegue ver o risco que tem na visão. Porque toda visão tem um risco. Quando a gente chega para a igreja, e como nós fizemos, nós saímos de uma visão de igreja, né? De uma visão de se comportar, né? Uma visão de denominação, mudamos. Para a gente implantar isso, leva tempo. Nós perdemos pessoas que não se comportou da mesma forma. Não pela gente, elas desistiram. Por quê? Porque elas não se encaixavam na visão. Elas não se encaixavam e foram embora. É o direito delas. A gente não pode forçar ninguém. A igreja não se força. A gente vê de coração. Não é verdade? Elas estão dentro daquele sistema, não quer ficar dentro do sistema, o que vai se fazer? Então, a sala da crítica é essa. Tudo isso acontece desde o início que eu estou falando para você. Acontece pela visão de Deus. Porque Ele sabe que essas coisas existem. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos ter escassez. Pedro teve escassez quando ele pediu para andar em águas. Moisés teve escassez quando Deus chamou para libertar o povo. Mas não é diferente. Davi é a mesma coisa. Davi, quando foi chamado para ser rei, ele foi preparado, né, com leão, ele foi preparado com urso, não é verdade? Claro que ele foi preparado. Mas, quando ele chegou lá, que ele foi levar alguns alimentos para os seus irmãos, o próprio povo, a sala da crítica, começou a criticar ele. Você não tem força suficiente, você é um garoto, como é que você vai guerrear com um homem desse? Um homem é um gigante, é um monstro. Não vai dar certo. Mas olha, irmãos, quem venceu Golias foi Davi na força de Deus, não na força dele. Você está entendendo? A gente não pode perder fé de maneira nenhuma,
Porque se a gente duvidar daquilo que Deus chamou, a gente vai ficar sem fazer nada para Deus. Sem nada para Deus. Nós precisamos sempre da dependência de Deus e declarar que Ele é conosco. É Ele que vai fazer através de nós. O que Deus faz, Ele transforma a gente em vasos, ferramentas para serem usados. Era muito mais fácil para Deus, aos nossos olhos humanos, Deus chegar na terra e fazer tudo o que precisa fazer. Mas Ele não quer. Ele quer que nós sejamos a honra dEle. Não é tenhamos a honra dele, é que sejamos. Por quê? Porque a gente vai fazer, a honra de Deus vai ser expressada em nós, mas o que a gente precisa atentar na nossa mente, é que nós precisamos ter fé em Deus, e não duvidar de Deus, e não duvidar da chamada. Olha, irmãos, eu já disse aqui no domingo, eu continuo a dizer, Deus abreviou os tempos. Porque a gente está vendo hoje quantas pessoas estão abandonando a igreja. Porque elas estão super aceleradas com seus problemas. Super aceleradas com seus problemas de casa, de família, de trabalho, pessoais, de saúde. Super aceleradas. Elas não têm lugar para Deus. Então começam a se distanciar de Deus e começam a duvidar daquilo que Deus chamou para elas fazerem, serem. Só que a gente precisa entender que tudo que Deus nos chamou para ser, Ele não nos deixa sozinho, Ele caminha com a gente. Entendam que o teu chamado não é para abranger seus amigos, o seu chamado não é para abranger família, o seu chamado ele é individual. Você não pode se sentir incapaz ou incapaz por ambos os sexos, porque você não pode fazer, porque eu sozinho não vou. Deus não chamou a família, Deus não chamou pai e mãe, Deus não chamou filhos, Deus não chamou amigos, Deus chamou você. Você é que tem que administrar muito bem isso e fazer a vontade de Deus sem escassez da fé. Por quê? Porque muitos às vezes puxam para baixo, puxam a gente para fora daquilo que Deus chamou para a gente ser. Você está entendendo? A gente precisa parar, porque senão a gente começa a duvidar. Talvez você está aí, vai dizer assim, mas naquele lance da igreja, o Senhor talvez não aprovou, porque não houve igreja. Pois é, irmão, nós não abrimos, mas outro eu tenho certeza que abriu. Porque quando Deus quer, acontece. Agora a culpa não foi da igreja. Eu não tinha outro para enviar. Eu não tinha outro para enviar. Tá? A culpa não foi da igreja, de maneira nenhuma. Porque nós trouxemos a visão, implantamos a visão, só não tivemos respaldo. E a gente não pode colocar a mão no alcance. Você entendeu? Não tem como. Agora, quando a pessoa diz não, o problema é dela. O outro vai fazer. Porque Deus não vai deixar de cumprir o propósito dele. As almas daquela cidade, eu tenho certeza, eu não sei, não tive mais cuidado, eu tenho certeza que elas estão sendo alcançadas por alguém. Não tem dúvida. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Mas nós daremos conta daquilo que nós temos que fazer e não fazemos. Por quê? Porque a gente às vezes tem escassez de fé. A gente precisa manter a nossa fé firme. Não duvide. Você está aqui nessa igreja, ou outros estão lá nas outras igrejas, as pessoas estão na igreja para aprender a ter fé e não duvidar de Deus. Porque nós estamos vivendo momentos tão difíceis, cada vez pior, cada vez pior. Quando eu disse aqui nos domingos passados, não lembro se foi domingo passado ou atrasado, que a gente não faz mais do que a gente fazia, a gente está deixando de fazer coisa por causa das nossas cabeças que estão aceleradas, envolvidas com situações. A gente não ora mais como orava, a gente já não lê Bíblia como lia, a gente não tira o tempo para pensar nas coisas do Senhor. Não, a gente está fazendo mediante o empurrar de pé. Sabe o que é isso? O tempo está te sufocando, está me sufocando. E a gente não pode deixar de fazer as coisas de Deus no seu tempo certo. Não tem jeito. Não tem jeito.
Não tem jeito. Quando Deus me chamou para fazer a obra do Senhor, Ele me chamou. Eu disse, uma vez, eu vou dizer para você, nós estávamos numa igreja, eu, minha esposa e minha filha. E aí eu renovei essa igreja. A igreja não era renovada, não falava em línguas. Eu comecei a falar em línguas. Eu comecei a renovar dentro dessa igreja. E aí eu chamei meu pastor, falei com ele. Porque eu tinha que respeitar ele, não é verdade? Falei, olha, eu estou sentindo isso, estou passando por isso, estou tendo alegria, regozijo nisso. Expliquei tudo para ele. Ele falou assim, olha meu filho, eu te abençoo, mas você precisa sair do mundo. Porque a gente não tem essa visão. Mas eu te abençoo. E você procurar um caminho. E eu fiz aquilo ali, abracei ele e saí. Não foi no mesmo dia, eu não tinha nem para onde ir. Eu só comentei com ele a minha visão, o que eu estava sentindo. E eu fui buscar uma igreja. Busquei um carro, me encontrei uma igreja que eu queria estar. Eu, não a minha mulher, não a minha filha, eu. Aí eu chamei a minha esposa e falei assim, eu vou sair da igreja. A minha esposa falou assim, eu não sinto de sair, você vai ficar lá. E eu vou para outra igreja. Quando acabar o culto, eu passo lá de pé e a gente vai para casa. O culto era mais ou menos o mesmo na época, a mesma hora. E assim foi. Eu nunca tive uma mulher contrária ao meu ministério. Nunca. Minha mulher nunca me desanimou, minha mulher nunca puxou para trás. Ela nunca nos tornou um peso em relação a Deus. Ela nunca me ocupou ao tempo de Deus na minha vida para fazer as coisas da gente, na nossa casa, dela, da filha. Nunca. Quando eu ia para a igreja fazer alguma coisa, ela nem me ligava. Ela sabia que eu estava na igreja. Ela nem me ligava, só em caso de emergência, porque ela sabia que eu estava na igreja. E eu não queria ser apurrinhado, eu não queria ser incomodado. Eu estava fazendo algo na igreja. Sempre foi assim. Nós éramos professores de escola dominical. Eu de adolescente e ela de criança. Nós saímos de igreja. Eu fui para uma igreja bem pobrezinha, bem pequenininha. E deixei ela lá. E ela ficou um mês, acho que 2 meses, não me lembro mais. Até o dia que Deus foi lá errar com a unha dela. E ela me chamou e falou assim, eu não fico mais. Eu vou embora. Aconteceu isso, coisas que não vale a pena, não está aqui para comentar, né? Isso me entristeceu, eu estou saindo. É Deus fazendo as coisas. Não deixando aquilo acontecer para que ela pudesse sair. E ela veio para ficar junto. E até hoje nós não nos separamos. E nesse horário de culto. Separar, nós nunca separamos. Mas nesse horário de culto, nós ficamos juntos até hoje. Isso acontece, irmão. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para esse propósito, de estar na frente como pastor. E eu nunca duvidei, porque eu não tinha nem noção e nem queria ser pastor. O irmão, eu vi do lado da tua diferença. Não queria ser pastor nada. Eu quase abandonei a igreja quando eu tinha um brinco, a irmã falou assim, você é de brinco. Lá no tempo, lá no início de tudo, eu estava de brinco ainda. Me criticou, eu quase abandonei a igreja, porque eu não tinha maturidade ainda. Se é hoje, ela ia levar um beijo daquele assim, de abraço. E ela já veio aqui nos visitar, eu pastor, né? Há muito tempo atrás, ela veio aqui nos visitar. A gente era pastor e tudo. Então, sabe por quê? Nunca teve escassez no meu coração. Eu me lembro de uma festa de Thanksgiving, nós estávamos na igreja, no meu início da igreja, já me converti lá na igreja, já tinha batizado. Aí o pastor deu a oportunidade, eu fui na frente. E eu me lembro dessa frase até hoje, acho que eu vou morrer, nunca vou esquecer dela, eu não esqueço. Ele deu a oportunidade da gente falar, agradecer a Deus pelo Thanksgiving, né? Eu olhei, peguei o microfone, assim, meio envergonhado, e disse, uma coisa eu quero dizer para Deus. Ele me chamou, eu nunca vou abandonar esse Deus. Eu vou fazer todas as coisas que esse Deus me mandar. Mas a frase, nunca vou abandonar, não sai da minha cabeça até hoje. Tem hora, irmão, tem hora que dá vontade de arregaçar a manga e partir para cima. Que tem umas pessoas que tem que levar coça, mas não é de mim, é de Deus. Se Deus parte, eu não sei. Mas tem hora que a gente perde a estribeira na cabeça da gente, mas na mesma hora o Senhor vem, limpa, transforma, e diz, você ainda não passou pelo tempo que você tem que passar, você tem que aprender
As pessoas são assim. Eu digo levar uma costa é para não se perder, para não perder a salvação. Da gente insistir, insistir e ver que elas estão saindo pelas mãos da gente. Sabe? Porque as pessoas, quando começam a querer sair dos planos de Deus na igreja, elas começam a sumir aos poucos. Você pode ver, aos pouquinhos elas vão sumir. Daqui a pouco alguém não sente nem mais falta delas. Tem pessoas que, de repente, você que está aqui, fala assim, gente, eu nem me lembrava mais dessa pessoa. Que elas simplesmente foram sumindo, sumindo, sumindo. É por isso que, graficamente, eu digo, as pessoas quando estão em Cristo, graficamente, estão no amor, elas se sentem na cadeira do meio para frente. Porque elas querem viver aquilo que está na frente, a presença de Deus. Mas quando ela começa a perder, graficamente, viu? Não leva isso pessoal. Elas vão sentando na última cadeira, próximo da porta da rua. Porque quando ela virar assim, sair, ninguém dá falta. Tem pessoas, graficamente, assim, pode reparar, irmão. Repara bem. Guarda essa frase e repara bem isso no seu coração. Quando você começa a ver uma pessoa com algumas falhas, aí era meia falha, passou a ser uma falha inteira, depois é uma falha e meia, daqui a pouco são duas falhas, daqui a pouco ela vai 2 falhas e meia, ela vai perdendo interesse, e daqui a pouco ela vai. Por isso que é o perigo da gente se distanciar da luz. Sabe? Hoje o problema é muito som, amanhã o problema é muita luz, amanhã o problema é pouca gente na igreja, amanhã a administração não está boa. Sabe? Essas críticas, a sala da crítica, e ela vai. Só. Mas a Bíblia diz assim, 7 vezes, ao que vencer, vencer o culto monótono, que elas acham que são, ao que vencer a luz que é muito clara, ao que vencer o barulho, sabe? É uma série de coisas que a gente tem que vencer. E permanecer. Esse vai se tornar coluna no templo de Deus. Essa vai se tornar coluna no templo de Deus. Aí, eu botei no meu Instagram hoje e foi até no Facebook, né? O rapaz, o soldado do exército, falando assim, você que diz que não está na igreja, mas está em Deus, eu nunca vi um soldado estar fora do exército dizer que está no soldado do exército. E é pura verdade. Pura verdade. E o diabo ele é tão sutil que nesse inteirinho ele vai colocando coisas boas. Irmão, olha para mim. Deus não vai botar coisas que vai tirar você e eu da a presença tua, na presença dele, dos dias que você determinou a estar na presença dele, louvando, ouvindo a palavra de Deus. Deus não vai colocar para tirar você daqui. Não atribua isso a Deus. Atribua a você e muitas das vezes o mundo espiritual. Você é quem quis, Deus aceitou. Ou então o diabo que faz. Porque Deus, sabendo que você tem um compromisso com o corpo, e eu tenho um compromisso com o corpo, Deus vai colocar algo na sua vida, naquele dia, naquela hora, para você não... Eu estou falando de coisas que às vezes acontecem uns imprevistos. Não acontece imprevisto? Acontece. Imprevisto. Não é imprevisto, é uma coisa constante. É o que eu estou falando aqui, falei anteriormente. É meio ponto aqui, meio ponto ali, meio dia aqui, meio dia lá. Deus não faz isso. Deus não tira ninguém de estar na presença dele para ficar fora da presença dele. O que Deus mais quer é que os adoradores venham adorar na casa, que os adoradores estejam. Irmãos, olha, deixa eu dizer para você, você vai chegar um dia, eu não sei se no meu tempo, eu não sei se no teu tempo, eu não sei se no tempo dos seus filhos, eu não sei no tempo dos seus netos, eu não sei, mas está muito perto, que eles vão procurar uma igreja e não vão achar. Elas vão estar derrubadas, queimadas, destruídas. Elas vão procurar uma Bíblia, vai ser impossível, não vai ter Bíblia mais na online. Vão arrancar tudo da online, vão queimar tudo, vão procurar Deus, não vão poder achar, sabe por quê? O coração está angustiado. Isso aqui é uma maldição, isso aqui é uma profecia minha, não, é de Deus, está na Bíblia. Tem pessoas que vão procurar, mas não vão conseguir achar. Mas você está aqui.
vive escassez, não viva a escassez, viva a certeza que se Deus prometeu, se Deus te chamou, é necessário que você é capaz de ganhar aquilo que o outro não vai ganhar. Mas se você não for fazer, Ele vai levantar alguém para fazer. Infelizmente vai fazer. E você? Você dará conta diante de Deus. Porque quando você dá ordem ao filho, que o filho não pratica, você sabe o que vai fazer com o seu filho. Você sabe que você vai punir seu filho. Você sabe que vai retirar do seu filho algumas coisas. Deus não é diferente, irmão. Mas não agora. Não pode ser no momento exato. É que eu disse no domingo. Deus, se a gente for usar o provérbio do mundo, né? O sistema de Deus é galinha de casa, não se corre atrás. Isso usando o provérbio lá de fora. Não é bíblico, nem se usa Deus. Mas é aquele negócio, vai, não tem problema. Mas na hora da fome, eu sei em quem você vai. Eu sei para onde você corre. E Ele espera a gente. Não deixe escassez. Que a fé possa aumentar a certeza no coração de vocês, no nosso coração. Que a gente possa sair daqui nessa noite fortalecido da nossa fé, crendo convictamente que tudo que Jesus disse vai acontecer na minha, na sua vida, na vida da igreja, na vida da nossa família, na vida das famílias que habitam nessa igreja, das outras igrejas, dos outros pastores, em todo lugar onde se prega a genuína palavra de Deus. O que Deus prometeu vai se cumprir em nome do Senhor Jesus.